Olá, o nosso café teológico de hoje está sendo transmitido direto do Express Café, aqui no centro da cidade. E para nos ajudar a falar sobre o assunto sobriedade, está aqui comigo a Ernestina Flores, coordenadora nacional de formação de agentes da Pastoral da Sobriedade. Seja bem-vinda, Ernestina. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Conosco também o José Osmar, ex-usuário de drogas e atuante na pastoral. Seja bem-vindo, meu amigo. Sobriedade e paz. Sobriedade e paz. Muito bem. O nosso assunto é um assunto bastante polêmico, né? E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para os dois. Um responde de cada vez, né? Mas vamos abrir este difícil, esse complicado problema com a seguinte pergunta. O nosso país é um país de drogados? Olha, nós, pelas pesquisas, o Brasil tem 25 milhões de dependentes químicos. 25 milhões. É. E cada dependente químico, ele carrega consigo, ele faz ficar doente com ele 4 pessoas em média, que são as pessoas da família. Pessoas da família. É. Então, nesse universo de 25 milhões, a gente tem 100 milhões de pessoas que sofrem com o problema da dependência química. José Osmar, o que leva uma pessoa a se envolver com as drogas? Existem vários fatores, né? Amizade, curiosidade, ambiente familiar. Então não tem assim é por causa disso, por causa daquilo. São vários fatores que levam a ter o contato, o uso com a droga. Especificamente com você, como é que aconteceu? O meu foi amizades. Amizades? Né? Amizades e a curiosidade, que me levou a fazer uso de drogas muito cedo, né? Eu iniciei com 13 anos. Então foi a amizades e a curiosidade de conhecer a droga. Perfeitamente. Ernestina, você comanda uma instituição, uma coordenação que promove, elabora, digamos, o surgimento de agentes pastorais. Esses agentes estão ligados a uma arquidiocese. É um trabalho da Igreja Católica. Trabalho da Igreja Católica. Como é que a Igreja pode ajudar neste difícil e complexo problema de combate às drogas? Em uma medida emergencial, nós então atuamos na igreja com grupos de autoajuda. Esses grupos eles são implantados nas paróquias e são desenvolvidos através do trabalho de voluntários. Então nós contamos com voluntários para atuar nos grupos de autoajuda, desenvolver esses grupos de autoajuda que vão mostrar, vão levar esperança para os familiares e possibilidade de recuperação para os dependentes químicos através de um programa de vida nova. Então, nós elaboramos um programa de vida nova através de 12 passos, que são os passos da Pastoral da Sobriedade, e esses passos são desenvolvidos a cada semana no grupo de autoajuda, possibilitando uma conversão de cada um que está lá, e para que eles possam, então, entrar no processo entrar num processo de recuperação e viver sobriamente. Certo. Para você, José Osmar, como é que aconteceu essa mudança? Qual foi o fator determinante que fez com que você ficasse nesse processo de abstinência que você vive hoje? Então, eu continuo vivendo e eu tive a graça, depois de 3 meses de estar, né? Com que idade você parou desculpe? Com 30 anos. 30 Foram anos. 18 anos de adicção. Você usou dos 13 até os 30? Até os 30. Então, os primeiros 3 meses, fazendo o tratamento de desintoxicação, psicólogo, psiquiatra. E daí encontrei com o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Então, através dos 12 passos desse programa de vida nova,
que me mostrou uma nova maneira de viver e que existe uma maneira de você viver e ser feliz sem a droga. Então, para mim, o programa da Pastoral da Sobriedade foi o que me mostrou a saída. Eu precisava de uma saída, né? Qual foi a importância da parte espiritual nessa sua recuperação? Uma que nós, adictos, o dependente químico, a espiritualidade dele é zero, né? Que está numa escuridão profunda. A partir da hora que você começa a vivenciar os 12 passos, que a Pastoral da Sobriedade te mostra a pedagogia de Jesus Cristo, vida e libertador. Então, isso foi a razão que começou a me despertar, né? A querer conhecer mais Jesus Cristo, vida e libertador. Então, através dessa pedagogia que eu estou até hoje, esses 11 anos, 5 meses, 19 dias e algumas horas sem a droga. Interessante essa marca que eles trazem, né? Porque é uma nova vida, né? Que se constitui, não é verdade, Ernestina? Porque, só acrescentando o que ele falou, porque a Pastoral da Sobriedade, ela não se limita apenas a bloquear o uso das drogas. Ela propõe uma redescoberta do verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida. Vamos desmistificar uma coisa que ainda não está bem clara em muitos meandros da nossa sociedade. O dependente químico, ele tem um problema moral, ele é um criminoso ou é um doente? Ele é um doente. Um doente. Um doente, com certeza. Como é que se explica isso, Ernestina? A doença é explicada através da organização da própria Organização Mundial da Saúde, que o organismo se torna dependente daquilo. Isso, tanto psicologicamente como organicamente. E nas drogas é mais a dependência mais psicológica. Mais psicológica. Psicológica. Você sentiu assim? Quando você se lembra, por exemplo, dos momentos mais difíceis da sua dependência, da sua vida, era difícil, digamos assim, ficar sem a droga? É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Você se torna escravo, a verdade é essa, né? Então a dependência tem que fazer uso todo dia. Eu fazia uso todos os dias de droga. Sim. Né? Aquela compulsão, eu quero, e você não se aquieta enquanto você não faz uso dela. Perdão, que tipos de droga você usou? O normal, né? Iniciei com álcool, tabaco, maconha, cocaína, crack. Por último foi o crack. Sim. Né? Sem contar os inalantes aí, cola, tiner, etc. Como é que ficou a sua família, né, durante essa época, Zé? Ela também participou desse processo de recuperação? A família, assim, em si, por eu ter sido criado pelos meus avós, eu também já tive uma probabilidade, assim, porque meus avós, que são pessoas, assim, que não tive pai e mãe para ter aquele ser repreendido, né? Sim. Então, a família, quando ela não entende dependência, como que vai ajudar uma pessoa? Claro que a mãe, a avó pedia, os irmãos pediam. Primeira coisa é acusar. Né? Tem que parar com isso, tem que largar com isso, e não é assim. Esse menino não tem jeito, aquelas broncas todas que acontecem no momento. Por isso que o programa de Vida Nova da Pastoral de Sobriedade trabalha o dependente e o codependente. Quem que é o codependente? Família. Aquele que também depende junto. Que está mais doente que o próprio dependente. Perfeitamente. Olha, eu queria aqui mostrar para vocês, conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que a produção me trouxe, que diz assim: cresceu o uso de drogas ilícitas por adolescentes de 2009 para 2012, sobretudo entre as meninas. Você tem sentido isso nas suas viagens, nos seus trabalhos? E é o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2012, que chegou a 9,9% a proporção de adolescentes que vivem nas capitais e que já experimentaram drogas ilícitas, o que equivale a pouco mais de 312 mil jovens. Em 2009, quando foi feita a primeira pesquisa desse tipo, o percentual foi de 8,7%. Quer dizer, nós estamos passando por uma experiência nova e não muito boa de gênero, né? Porque geralmente as meninas eram mais comedidas e tudo mais, mas parece que a forma de viver da sociedade moderna faz com que elas também
sejam vítimas, é isso, Ernestina? Exatamente isso. Porque essa sociedade hoje, sem limites e sem valores, e principalmente valores cristãos sólidos, no início a Pastoral da Sobriedade iniciou em 1984, quando o Papa João Paulo II conclamou, disse para todos que a droga é um mal e ao mal não se dá tréguas. E ele conclamou a todos, a sociedade em geral, meios de comunicação, o setor de educação, a todos, pais, ele conclamou a todos a formar uma sociedade nova, mas uma sociedade nova nutrida de valores espirituais sólidos. E por quê? Porque as famílias estão, a sociedade, a mídia, ela está acabando com os valores principalmente familiares. Então, haja visto as novelas que a gente assiste, onde a família está perdendo os valores. E nós, da Pastoral da Sobriedade, chamamos a todos e nos cursos ensinamos os agentes, os voluntários que querem se tornar agentes, a formar nas crianças, ou nos adolescentes e até nos jovens, uma consciência crítica para saber o que é certo e o que é errado. Vamos continuar nesse diapasão, então, para o próximo bloco. A influência da mídia. Exemplos que nós temos, por exemplo, de eventos que aconteceram na própria Sagrada Escritura, de pessoas que se embebedaram e cometeram equívocos. Vamos aprender um pouco mais com todas essas questões que envolvem o problema da dependência química e principalmente da sobriedade, o nosso tema de hoje. Café Teológico volta já. É só o tempo de um cafezinho. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do Express Café, no centro da cidade de Curitiba. O tema de hoje é sobriedade e o problema que está na falta, na ausência dessa sobriedade. Continuamos com o nosso bate-papo com Ernestina Flores, que é da Pastoral, da Coordenação Nacional da Pastoral, e o José Osmar, que também é um membro atuante e que é um ex-dependente químico. Aliás, a dependência continua. Ele é um ex-usuário de drogas. É nesse sentido que a gente fala. Eu queria retomar esse bloco falando da seguinte maneira. Se a gente pegar e analisar pelas estatísticas que nós temos, o álcool e o cigarro são as duas drogas que mais matam e são lícitas. Como se explica isso, Ernestina? Por que continuam lícitas se são as que mais matam? Pois é, né? Isso é uma questão de política, uma questão, sei lá, da sociedade e uma questão de também onde entra... Dinheiro da propaganda, essa coisa toda, não é? Nesse período de verão, as cervejarias fazem propaganda à beça. Você começou com o cigarro na sua vida? Com álcool. Com álcool? Com álcool. Primeiro foi o álcool. A porta de entrada. Você continuou com álcool depois? Continuei. Era etílico ou era fermentado? Que vinha morrer. Que vinha morrer. Não tinha tempo ruim, não. Certo. Dali se pulou para outras drogas, né? Mas dá para entender, José Osmar, que o álcool hoje é o grande vitimador das pessoas e da família, porque ele está ligado a problemas com a família, como estão as outras drogas, ao mesmo tempo com o trânsito e principalmente com os assassinatos que acontecem em finais de semana. Não tenha dúvida. Então vamos rever assim. Se você tomar uma lata de cerveja e for condutor, né? E a polícia te pegar na esquina, o que acontece? Você pode ser preso, né? E R$ 1.900. É droga ou não? É droga. É droga, né? Então nós vemos por aí, né? O mal, o malefício que o álcool causa na família, que é a droga do álcool, que é lícita. Por outro lado, o cigarro também mata, o câncer de pulmão mata os homens
problemas ligados à arteriosclerose, problemas de pressão cardiovasculares, acidentes vasculares e tudo mais, tudo isso está ligado ao problema do cigarro também, né? Também está ligado. E o cigarro é uma droga também que vem pelo psicológico, porque é uma coisa que as pessoas usam para preencher o vazio existencial. E o vazio existencial que é, se não a falta de Deus na nossa vida. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou com 3 dimensões: a física, a psíquica e a espiritual. E nós nascemos, somos educados pelos nossos pais e às vezes, por ignorância ou inconscientemente, eles se preocupam muito com a nossa dimensão física, que passa pelo material, que meu filho, eu quero botar meu filho na escola, aprender a ler, aprender a escrever, e ensina tudo da vida física, material, para o filho. Menos e espiritual. Esquece do espiritual. E o espiritual é aquilo que nos move, é o mais importante, porque é a nossa ligação com o nosso Criador. E quando o ser humano, a pessoa, sente falta do espiritual, é onde se instala o vazio existencial, que as pessoas vão buscar preencher no cigarro, no álcool, nas drogas. Certo. Interessante notar que na Sagrada Escritura nós temos exemplos de alguns desequilíbrios, porque o vinho, que simbolicamente tem uma representação muito forte, principalmente na Eucaristia, ele ao mesmo tempo é combatido em alguns salmos, para não se embebedar. São Paulo fala isso, e a Bíblia está repleta dessas situações. Mas um exemplo na Bíblia é o porre de vinho tomado por Noé, por exemplo, que está narrado no livro do Gênesis. Deus viu que não era bom e condenou, né? De que forma esse comportamento, por exemplo, pode ser entendido. Trazendo mais para o Novo Testamento, eu tenho a impressão seguinte, queria que vocês falassem sobre isso. Há um acontecimento na casa de Herodes, e de repente ele está encantado por Salomé, né? Herodíades já tem algumas ideias na cabeça com relação ao João Batista, que está atrapalhando o pecado que ela está cometendo. Mas Herodes acaba dizendo para Salomé: olha, o que você pediu eu te dou se você dançar para mim. Será, Zé? Será, Ernestina, que Herodes não fez isso porque estava de porre? Se ele tivesse lúcido, um rei como ele faria uma coisa daquela? Não? Com certeza, se tivesse lúcido, não. E é isso que acontece com todos com todos nós, quando nós não estamos no equilíbrio certo, quando nós não estamos vivendo em sobriedade. Porque essa pastoral, ela nasceu com o nome de Pastoral da Prevenção e Recuperação em Dependência Química. Como era um nome muito grande, então se pensou, e depois de muito rezar, passou para a Pastoral da Sobriedade. Já que está falando da pastoral, vamos aproveitar e entrar por esse caminho. Mostre esse livro para os nossos telespectadores, por favor, para aquela câmera lá, para aquela câmera. Vai falando o que simboliza, o que representa esse livro que tem aqui os 12 passos da Pastoral da Sobriedade. Diga para nós. Bom, esse livro representa o nosso trabalho, que é um trabalho de programa de vida nova. Porque para que nós possamos viver em sobriedade, e sobriedade cristã, que é uma palavra muito ampla, a sobriedade passa pela maneira de viver, pelo modo de vida, não é só numa dimensão de ser comedido no comer e no beber, mas também ser comedido em todas as nossas atitudes. E aqui, nesse programa de Vida Nova, que está baseado em temas bíblicos, para que a gente possa conhecer o projeto de Deus para conosco, o projeto de uma vida sóbria,
que nos leva para a santidade, Perfeito. porque a sobriedade É a é o santidade. caminho da santidade. Você passou por esses 12 passos? Passo até hoje. Até hoje? Até tem que vivenciar. Isso todo dia ou... Semanalmente, né? Como tem os grupos de autoajuda na paróquia, né? Estamos vivenciando a semana o 7º passo. Reparar. Qual foi o pedaço, o processo, o momento mais difícil que você enfrentou na sua vida de dependente para descobrir essa vida nova? Admitir. Admitir. Quer dizer, aquela pessoa que é usuária de álcool, de cigarro ou de qualquer outra droga, ela tem que dizer para si mesmo: eu dependo disso, por favor, me ajudem. Eu admito que tenho problema. Admito que tenho problema. Admito que tenho problema e que eu quero ajuda. Quando você admitiu, saiu um peso das costas ou não? Saiu um peso das costas, porque daí sim você começa a dar passos para essa vida nova. A partir da hora que você não admite, fala, eu não preciso, eu estou bem, eu paro a hora que eu quero, quando eu quero. Eu não sou dependente, eu não sou bêbado não. Bêbado é o vizinho. É o vizinho, o outro que tem problema. Como é que os nossos telespectadores, os nossos amigos que estão acompanhando o Café Teológico de hoje, podem se utilizar da ajuda da pastoral da sobriedade ernestina? Olha, a sede da Pastoral da Sobriedade é aqui em Curitiba, na Rua Jacarezinho, 1717, no bairro Mercês. E aqueles que quiserem ser voluntários ou que precisarem de ajuda, de uma esperança, podem nos procurar através do telefone 3339 1113. Nós estamos lá todo dia no horário comercial e podemos informar onde aqui em Curitiba ou no Brasil inteiro tem um grupo de autoajuda que vocês que possam frequentar para poder vislumbrar uma luzinha no fim do túnel e caminhar com esperança em direção à sobriedade. Há quanto tempo o Padre João criou a Pastoral da Sobriedade? Olha, nós trabalhávamos desde 1994 com população de rua, Sim, sim. ajudando essas pessoas, abrigando e ajudando essas 94, pessoas então. em 94. Mas a Pastoral da Sobriedade iniciou no Brasil em 98. E como nós já tínhamos esse programa de vida nova desde 94, a CNBB, então, aprovou isso para representar a igreja Perfeitamente. no Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Queria que você dissesse, meu caro José Osmar, agora para os nossos telespectadores, fale para as famílias, fale para aquela mãe que tem um filho dependente, ou um pai que bebe, para alguém que está com esse problema, você que hoje já é um militante da pastoral, ajuda as pessoas a se recuperarem, traga-se o seu testemunho e uma palavra de alento para essas pessoas, por favor. O que eu posso passar dessa mensagem é que a Igreja Católica tem a resposta. Então, chorar pelos cantos não adianta. Tem que buscar ajuda, tem que ir nos grupos de autoajuda. O programa da pastoral funciona para todos aqueles que perseveram. O processo ele é longo, ele é árduo, não é fácil para o pai, para a mãe, para o próprio dependente. O processo é longo e árduo. E depende da sua perseverança nesse programa de vida nova. Eu quero sair dessa. Eu vou tirar meu filho dessa. Eu vou tirar meu esposo dessa, ou vou tirar minha esposa dessa. São N as situações, né? Então, a mensagem que eu digo é essa. Existe uma maneira de viver e ser feliz sem a droga. A Igreja Católica tem a resposta. Pastoral da Sobriedade. Funciona. Muito obrigado. Quero agradecer muito a presença de vocês. José Osmar, ex-usuário de drogas e atuante da pastoral, obrigado. Parabéns pelo seu esforço, pelo seu exemplo. E que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Estamos juntos aí na caminhada. Ernestina, somos parceiros desse trabalho, porque a TV Evangelizar tem como propósito ajudar as famílias e principalmente reabilitar aqueles valores que você falou durante a nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço estarmos aqui. Mais uma vez, por favor, o telefone da pastoral.
3339 1113 DDD 41. Se eu procurar na internet também tem o endereço da pastoral lá? Tem www.sobriedade.org.br. Repita, por favor. www.sobriedade.org.br. Ali você encontra a relação de todos os grupos de autoajuda no Brasil inteiro. Nosso Café Teológico fica por aqui hoje. Falamos sobre sobriedade direto do Express Café, aqui no centro da cidade. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.